Eu quero repercutir mais uma excelente notícia para o Brasil, mais uma excelente notícia do governo Bolsonaro e que por isso naturalmente não tem o devido destaque da nossa querida imprensa. Eles até criam a notícia, existe o link da reportagem, mas falta o devido destaque. Quando comentam, sempre tentam relativizar e dar um outro dado negativo. É aquele velho modus operandi da imprensa que tenta há 3 anos e meio queimar o filme do governo Bolsonaro. Até hoje não engoliram que o conservadorismo venceu na eleição passada. Então cabe a nós divulgarmos essas informações. Nesse vídeo eu vou mostrar um gráfico para vocês que mostra que o Brasil foi o país que teve a maior queda de desemprego no G20. E essa reportagem que eu vou repercutir aqui do Poder 360 compara o período Dilma, Temer e Bolsonaro, com um pequeno detalhe, né? Na época da Dilma e do Temer não houve nenhuma pandemia e menos ainda uma guerra. E o Bolsonaro conseguiu trazer o desemprego para um número inferior aos dos dois últimos presidentes da República. O que isso aí é um feito assim surreal. Se fosse um presidente de esquerda, a imprensa estaria soltando fogos de artifício, divulgando, o Jornal Nacional falaria, mas assim, é Bolsonaro, então a gente sabe que coisa boa eles colocam para debaixo do tapete. Vou começar pela reportagem do Poder 360, que já na manchete fala o seguinte: taxa de desemprego cai para menor nível desde 2016. Chegou a 10,5% no trimestre encerrado em abril, com 11 milhões de desocupados segundo o IBGE. Lembrando que quando a Dilma foi empichada e não tínhamos pandemia nem guerra, o desemprego estava quase em 14 milhões. A Dilma, o PT, eles conseguem ser piores do que a combinação guerra-pandemia. E a imprensa e os institutos querem nos convencer que o Brasil quer isso de volta. Isso que é o mais surreal. Mesmo o candidato Lula não podendo sair de casa e não podendo comparecer em locais onde a plateia não seja controlada. Enfim, mas isso aí já conversei muito em outros vídeos. Vamos entrar aqui para a reportagem. A taxa de desemprego caiu para 10,5% no trimestre encerrado em abril. Este é o menor percentual desde o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro de 2016. A população desocupada caiu para 11 milhões. O IBGE divulgou os dados nesta terça-feira, 31 de maio de 2022. Eis a íntegra do relatório. A taxa de desemprego chegou ao menor nível desde 2015 para o trimestre de fevereiro a abril. O último resultado divulgado pelo IBGE mostrou que a taxa caiu 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de novembro de 2021 a janeiro de 2022 e 4,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2021. E aqui a reportagem mostra aqui um gráfico, deixa eu tirar o zoom para ver se cabe na tela. Tá? Então aqui a gente tem os números, tá? Desde 2012, tá? Onde a gente teve aí de 2012 a 2015 a Dilma, de 16 a 19 o Temer e de 19 a 22 o Bolsonaro. Então reparem que o Bolsonaro, a Dilma, logo que ela saiu do poder aqui, ó, ainda em 2015, comecinho de 2016, o desemprego estava um pouco acima de 10,5, que é o que a gente tem hoje, tá? Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui em cima, tá? Aqui ainda era governo Dilma. Aí teve aqui um pico no finalzinho do governo Temer, tá? De 11,1%, chegou ainda a março de 17 a 13,9%, tá? Sem pandemia, sem guerra, e hoje o governo conseguiu, de março do ano passado, desabar o índice de desemprego. Estava em 14,9%, né, no auge da pandemia, e despencou para 10,5%, chegando aí no nível da Dilma, que não tinha guerra, que não tinha nada. Então, percebam como o petismo é pior do que a combinação de tragédias mundiais. Basicamente é isso que os números estão mostrando para nós, tá? Basicamente é isso. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte também. Tem aqui uma imagem também do Poder 360 que fala o seguinte: o Brasil tem a maior queda de desemprego no G20. E aí tem aqui a listinha, tá? O Brasil, então, teve a maior queda, tá? De 4,3% a queda. Seguido da Índia, que teve 4,1%, Argentina 4%, Canadá 2,9%, Estados Unidos de Biden, esquerda, 2,5%, Espanha 2,3%, enfim, o resto do mundo praticamente não teve queda no desemprego, tá? Dos países integrantes do G20, melhor dizendo. Aí praticamente ficou estável a questão do desemprego, tá? Aí vocês podem falar, pô, mas claro, o número do Brasil era disparadamente o maior. Não, não era. Espanha estava com desemprego de 16 milhões.
Turquia de 13 milhões, tá? Então, bom, África do Sul, coitados, né? 32 milhões. Então, não é verdade, é por cento, aliás, não é milhões, por cento. Então, não é verdade que o número do Brasil era o pior e por isso melhorou, ficou mais fácil melhorar em relação aos demais países. Isso não é uma verdade em termos percentuais, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma notícia positiva, aliás, não positiva, excelente, porque apesar de tudo que aconteceu no mundo, o Brasil, com toda a torcida contra da imprensa, todo mundo jogando contra o Bolsonaro, né? Pelo menos todo mundo do establishment, a começar pelo Judiciário e Congresso. Apesar de tudo isso e dos próprios governadores terem feito lockdown, porque na minha interpretação tinha também, posso estar errado, mas na minha interpretação tinha também uma intenção de dar uma quebradinha na economia para prejudicar o Bolsonaro. Claro que quebrou a economia, óbvio, no mundo inteiro. Não é à toa que o mundo está sofrendo com inflação. As cadeias de suprimento foram absurdamente impactadas. Por isso a inflação global. Por isso que é uma crise mundial. Mas a despeito disso tudo e de todos esses agentes políticos boicotando o governo Bolsonaro, trancando tudo, quebrando empresas, o Brasil conseguiu essa proeza de liderar a recuperação de desemprego no G20. Então, se isso não é uma notícia positiva, se a imprensa não deveria estar aplaudindo, então não sei mais o que a imprensa tem que aplaudir em termos de notícias positivas. Quanto pior, melhor, será que é isso realmente o modus operandi da imprensa que quer tirar o Bolsonaro? Parece que em alguns casos é exatamente isso. Pessoal, é isso. Comentem, vamos repercutir, compartilhem esse vídeo, vamos escancarar as coisas positivas, já que a imprensa não dá o devido destaque e não endereça os créditos a quem deve receber esses créditos, no caso o presidente Bolsonaro, tá bom? Compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.